Olá, eu sou o professor Marcelo César Cavalcante, especialista em linguagem e comunicação. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse poder, sobre o papel e a importância da comunicação na nossa vida, né? Eu gosto de começar pela origem. Então, por exemplo, eu gosto muito do filósofo Aristóteles, na Grécia Antiga, que ele já definiu lá naquela época dizendo o seguinte: o homem desenvolveu a linguagem em substituição à violência. Essa violência pode ser tanto simbólica quanto física, ou seja, isso significa que a comunicação por meio da linguagem é própria do ser humano. Nós dizemos que ela é inerente ao ser humano, né? Faz parte da nossa constituição. Talvez por isso que a gente nem perceba o valor, né, e o processo todo que ela se desenvolve, porque já é algo automático do ser humano, né? É algo que nós nem pensamos quando nós utilizamos. Então, quando Aristóteles disse isso, ele quis dizer o seguinte: o ser humano não precisa gritar, berrar, xingar ou até mesmo partir para a violência física. Por quê? Porque nós temos a faculdade do pensamento e da linguagem para expressar o que nós desejamos, o que nós sentimos, o que nós necessitamos, sem entrar em conflito com o outro. Tá? Então, a comunicação ela já parte deste princípio. Qual outro princípio que nós temos que também vem agregar a esse primeiro? A raiz da palavra comunicação vem do latim communis, que quer dizer comum, tornar algo comum. Então, na própria história da palavra comunicação, nós temos a questão do comum, né? Da comunhão, da colaboração, né? Da cooperação. Então, pensem nisso, que nós precisamos do outro para nos comunicarmos. A comunicação se dá quando existem pelo menos dois interlocutores, um eu, que nós chamamos de emissor, e um tu, que é o receptor, aquele que recebe a mensagem. Porém, nós não temos apenas esses papéis exclusivos, nós alternamos em todos os papéis. No momento que eu emito uma mensagem, eu sou emissor. Depois eu recebo uma resposta, eu sou receptor. E assim vai. Então é um circuito que a gente fala muito dinâmico e que nós vamos alternando os papéis. E isso leva ao seguinte, de que ao mesmo tempo que eu falo, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber escutar o outro. E isso leva uma palavrinha muito atual, né, nos nossos dias, que é a tal da empatia. Então, nós precisamos, sim, estabelecer uma comunicação empática. Lembra no comecinho que eu falei que o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, disse, que a comunicação, a linguagem, substitui a violência? Pois então, esta substituição da violência é a empatia, é eu me colocar, entender, me colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, ser um bom emissor quanto um bom receptor, saber ouvir o outro, principalmente sem julgamento, né? Quero também ilustrar com vocês, né, além dessa raiz da palavra comunicação, uma pesquisa que foi feita na década de 60 pelo americano Albert Mehrabian. Ele e seus colegas desenvolveram, né, uma teoria por meio de pesquisas dizendo que quando a gente se comunica, apenas 7% que nós comunicamos vem das nossas palavras, vem do verbal que nós falamos, das palavras como eu estou utilizando agora. E aí ele diz que o volume, né, a entoação, isso representa 38% da comunicação. Tá? E ele diz que a comunicação não verbal, nosso corpo, os nossos gestos, o olhar, a nossa face, representam 55% da comunicação. Embora ao longo das décadas esta pesquisa tivesse sido um pouco criticada, o que ele quis mostrar aí é a importância da comunicação não verbal, né, no ato comunicativo. Então, nós nos comunicamos por um todo, porque o ser humano é um ser de comunicação. A toda hora estamos mandando mensagens e informação por meio, né, do nosso sistema verbal e do nosso sistema não verbal. Isso é algo importante que nós devemos levar em consideração. E aí vou falar para vocês, nunca,
Nos dias de hoje, a comunicação foi tão valorizada no mundo corporativo, que é o mundo do trabalho. Por quê? Hoje, quando as empresas fazem recrutamento e seleção, elas pedem algumas habilidades comportamentais, né, ou habilidades atitudinais que nós chamamos soft skills. E a comunicação é a mais valorizada. Por quê? É por meio da comunicação que eu consigo manter um bom trabalho em equipe, que eu consigo manter um bom clima entre a equipe. O líder, por exemplo, ele precisa muito desenvolver uma comunicação clara, eficaz, compassiva, ética e honesta para manter a equipe engajada no trabalho e, sendo assim, aumentar a produtividade e o ganho nas organizações. Então, hoje, a comunicação é muito valorizada no mercado de trabalho, mas não só, né, no mercado de trabalho, na nossa vida, porque nós precisamos manter relações saudáveis com as pessoas nas nossas interações e também garantir ambientes saudáveis em que todos possam conviver em harmonia. Por isso, a comunicação é essencial para o papel do líder hoje nas organizações, porque o líder hoje em dia ele influencia. Não é mais como antigamente aquela máxima do comando e obediência. Não, o líder precisa motivar a sua equipe para que todos trabalhem engajados e aumentem assim a produtividade e o ganho e atinjam as metas da organização. Então, diante disso, podemos dizer que a comunicação é o coração da liderança. Pensem nisso. Muito obrigado e até um próximo encontro.